Silva. Alô, meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta. Falar sobre essa decisão do ministro Barroso em suspender aquilo que a Câmara Federal e o Senado Federal demoraram para aprovação, que é o salário dos profissionais, cerca de R$ 4.750. Esse piso dos enfermeiros, onde muitos já estavam fazendo planos sobre a possível justiça, lamentavelmente, a decisão que saiu nesse último domingo, dia 4 de setembro, deixou centenas de profissionais preocupados. Agora, o que é que vai acontecer daqui para frente? Primeiro, bora ver toda a repercussão que disse o presidente da Câmara dos Deputados Federais, o Arthur Lira. Bora logo ver a sua declaração das redes sociais. A gente sabe que muitos prefeitos não queriam esse aumento. Muitos prefeitos não queriam isso. Vários empresários também não queriam, né? E os motivos são diversos. Os profissionais, lamentavelmente estão sendo injustiçados, mas a gente ainda confia na justiça. Bem, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele falou justamente o seguinte: respeito às decisões judiciais, mas não concordo com o mérito em relação ao piso salarial dos enfermeiros. São profissionais que têm direito ao piso e podem contar comigo para continuarmos a luta pela manutenção do que foi decidido em plenário. Isso foi a decisão aqui do presidente Arthur Lira, né, que é candidato aí a deputado federal. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, ele foi mais longo nos seus comentários. Ele disse o seguinte: o piso salarial nacional dos profissionais da enfermagem, criado no Congresso Nacional, é uma medida justa destinada a um grupo de profissionais que se notabilizaram na pandemia e que tem suas remunerações absurdamente subestimadas no Brasil. Continuou: em nome do Parlamento, tratarei imediatamente dos caminhos e das soluções para a efetivação do piso perante o Supremo Tribunal Federal, já que o tema foi judicializado e houve decisão do eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falou também que não tenho dúvidas e que o real desejo dos três poderes da República é fazer valer a lei federal e, ao mesmo tempo, preservar o equilíbrio financeiro do sistema de saúde e entes federados. Com diálogo, respeito e inteligência, daremos rápida solução a isso. E aí, os profissionais perguntam o que é que vai acontecer daqui para frente. Primeiro, bora entender todo esse processo. Se você é enfermeiro, se você tem algum parente que é enfermeiro que estava contando com o que iria acontecer, primeiro deixa eu logo dar uma informação em que, após o ministro Barroso suspender o piso nacional da enfermagem, o SEESE irá se reunir com a FNE e também demais sindicatos para deliberar mobilização nacional. Pelo menos é isso que está sendo anunciado. A suspensão através da concessão de liminar da lei do piso salarial de enfermagem determinado pelo então ministro do Supremo Tribunal Federal, o excelentíssimo Luiz Roberto Barroso, deixou todos os profissionais de enfermagem estarrecidos na tarde desse último domingo, dia 4 de setembro. As categorias da enfermagem lutam há anos, e põem anos nisso, pela aprovação do piso salarial. Cada fase para a aprovação do piso foi produto de árdua luta. Esses trabalhadores aguerridos e destemidos, representados pelos seus respectivos sindicatos, federações e também demais entidades representativas da enfermagem, pertencem aí ao maior aglomerado de profissionais de saúde do país. Persistência e amor pelo que fazem são sobrenomes que esses guerreiros estampam em seus jalecos e também nos seus uniformes, principalmente no enfrentamento da pandemia. A decisão do ministro causou muita revolta entre os profissionais, mas não medo. E agora a enfermagem brasileira seguirá sua luta, mostrando que sem ela a saúde para. As entidades representativas da enfermagem estão realizando reuniões de organização de mobilização e permanecem de vigília no STF e no Congresso Nacional. E aí, nessa segunda, dia 5 de setembro, a previsão justamente de que a Federação Nacional dos Enfermeiros, o FNE, com as diretorias dos seus respectivos sindicatos, filiados e suas assessorias jurídicas, para deliberar uma mobilização nacional com ato público em frente ao STF. A paralisação geral nacional também será discutida em reunião. Bem,
o ministro Barroso ele suspendeu a lei número 14.434/22, atendendo a um pedido da Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços, o CN Saúde. Em sua decisão, ele concordou com o argumento da entidade de que o aumento de custo da folha de pagamento geraria risco de demissão em massa nos hospitais e mencionou ainda a redução da qualidade de serviços no setor da saúde com fechamento de leitos. O ministro deu um prazo de 60 dias para entidades públicas e privadas da saúde esclarecerem o impacto do piso sobre a situação financeira de estados e também de municípios, a empregabilidade e a qualidade dos serviços de saúde. Mas é importante ressaltar a folha do impacto financeiro foi elaborada pelo Congresso, apresentada e aprovada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Ou seja, após o ministro Barroso suspendeu o piso de enfermagem, né, esse CESE está aí se reunindo com a Federação Nacional dos Enfermeiros e também demais sindicatos para deliberar aí essa mobilização nacional. O que está por trás de tudo isso? Empresários, né, políticos, né, prefeitos, governadores, que ainda não entenderam a importância desses profissionais. Precisa falar alguma coisa a mais? Profissionais que tanto foi útil e continua sendo útil, principalmente nesse período de pandemia. Porque é uma classe, enfermeiros, técnicos, auxiliares, essas categorias merecem todo o respeito. O ministro tomou a decisão, mas aí deu um prazo para saber qual o impacto que realmente vai causar, e aí são 60 dias aguardando o que é que vai acontecer daqui para frente. Só para você entender, o ministro Luiz Roberto ele suspendeu, né, a lei que criou o piso nacional de enfermagem e deu prazo aí de 60 dias para que esses estados, esses municípios e também o governo federal informem realmente os impactos que o texto traz para a situação financeira dessas cidades, desses estados, a empregabilidade dos enfermeiros e a qualidade do serviço de saúde. E aí muitos já estão pressionando para que seja revista essa situação. Com os argumentos apresentados pela CN Saúde, o ministro Barroso disse que é preciso atentar, nesse momento, aos eventuais impactos negativos da adoção dos pisos. E aí ele deixou bem claro, palavras dele, trata-se de ponto que merece esclarecimento antes que se possa cogitar da aplicação da lei. Bem, no fundo, afigura-se plausível o argumento de que o Legislativo aprovou o projeto e o Executivo o sancionou, sem cuidarem das providências que viabilizariam a sua execução, como, por exemplo, o aumento da tabela de reembolso do SUS à rede conveniada. Nessa hipótese, teriam querido querido ter aí o bônus da BNS, né, sem o ônus do aumento das próprias despesas, terceirizando a conta. Repetindo esse trecho que ele falou, nessa hipótese teriam querido ter o bônus da BNS sem o ônus do aumento das próprias despesas, terceirizando a conta, disse o ministro Barroso. A lei que criou o piso salarial estabeleceu a remuneração de R$ 4.750 para os enfermeiros, mas também para técnicos de enfermagem, que devem receber ao menos 70% desse valor, e os auxiliares de enfermagem e também as parteiras, que devem receber 50% desse valor de R$ 4.750. Pelo texto, o piso nacional vale para contratados sob regime da CLT e também para servidores das 3 esferas, inclusive autarquias e fundações. Com a decisão do ministro, o Ministério do Trabalho e a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Saúde também terão que informar detalhadamente sobre os riscos de demissões, e o Ministério da Saúde terá que dar explicações sobre possíveis fechamentos de leitos e redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. Resultado, é algo que a gente vai estar acompanhando, dá uma importância total, porque é uma categoria que merece todo o nosso respeito. Eu lembro que o piso salarial foi sancionado pelo próprio presidente no dia 4 de agosto, em cerimônia no Palácio do Planalto. Muitos enfermeiros comemoraram, todos comemoraram, porque aí havia uma luta que fazia tempo. Na ocasião, o presidente Bolsonaro tinha vetado o trecho que previa o reajuste anual pela inflação, medida pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, famoso INPC, do valor mínimo a ser pago a essas categorias. Mas, bem, a oposição pediu fiscalização para cumprimento da lei,
em um pedido que foi protocolado junto à Promotoria Regional do Trabalho de São Paulo, que é ligado ao Ministério Público do Trabalho. Na última sexta-feira, dia 2 de setembro, a deputada federal Sâmia Bonfim pediu que fosse aberto um procedimento de fiscalização para garantir o cumprimento da lei. Segundo a parlamentar, o gabinete dela tem recebido denúncias de trabalhadores de hospitais e clínicas privadas que citam um clima de tensão no ambiente de trabalho e dizem que os empregadores não pagarão o piso salarial. E aí ela disse o seguinte: preocupa-nos a normalização e consolidação de um quadro de violação sistemática a direitos trabalhistas, abertamente anunciado e estimulado pelos grupos e associações representativas dos próprios empregadores, disse a deputada. Ela também pediu a avaliação para instauração de inquérito civil. Pessoal, segundo aí a deputada, né, a Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, está aí acompanhando todo esse processo e o que é que acontece, o que está por trás de tudo isso? Prejuízo para esses profissionais, né? Respeitamos toda a decisão. Agora, como foi feito um pedido pelo Supremo, o ministro suspendeu essa liberação do pagamento, deu um prazo de 60 dias para que essas categorias possam representar aí os impactos de forma oficial, para poder todo o Supremo entender o que é que vai fazer, o que é que vai dar a decisão final. A gente vai acompanhar isso de perto, porque uma categoria, repito, que já vinha lutando há muito tempo, que merecem sim receber esse valor, mas como o judiciário, né, a justiça foi provocada, também bora acompanhar por parte aí dos parlamentares, por parte também dos sindicatos, das federações, da própria Federação dos Enfermeiros, o que é que pode acontecer daqui para frente. A torcida é que possa chegar a um denominador comum, ou seja, que consiga ser liberado desse projeto que foi aprovado. Repito, R$ 4.750. Esse piso dos enfermeiros que estava previsto foi suspenso e agora, né, enfermeiros que os técnicos iriam receber 75% e os auxiliares 50%, junto com as parteiras, vão ter que aguardar todo esse imbróglio, toda essa situação. É lamentável, é triste. Eu vim acompanhando, inclusive tenho vários amigos, vários profissionais que eu conheço que estavam felizes com essa decisão, que foi muito tempo, estava sendo lutado, tinha conseguido passar na Câmara, no Senado, o presidente sancionou, mas com essa decisão agora, por parte do Supremo, a gente vai dar atenção toda especial para acompanhar. Deus queira que chegue aí a um denominador comum e os enfermeiros finalmente possam ter aí esse valor para receber. Para torcer que dê tudo certo, questão de compreensão, lógico que a justiça foi provocada, agora todo esse desenrolar a gente vai trazer os detalhes, tá? Você que é enfermeiro, você que conhece alguém que é enfermeiro, que é auxiliar, que é técnico, pega esse vídeo, manda para ele, manda para ela, tá? Porque é algo que a gente vai estar acompanhando de perto essa situação desses profissionais, dessa categoria, que ajudou, continua ajudando, salvou, né? Estava na linha de frente aí durante toda a pandemia, e praticamente seria um presente justo para eles, que demorou tanto passar na Câmara, né, no Senado, depois foi sancionado pelo presidente, e agora a justiça foi provocada, suspendeu, e aí quer entender realmente quais são os impactos. Às vezes eu fico perguntando, tantos vereadores, né, cidades pequenas, tantos vereadores em vários municípios que nem precisava de tantos representantes políticos assim, poderia diminuir mais, e aí diminuiria a carga, né, financeira, folgaria mais a situação por parte do país. E, resumo, eu já vi vários inscritos dizendo: Alex, na minha cidade a gente fica observando, em várias cidades, principalmente cidades pequenas do interior, cidades com poucos habitantes, muitos vereadores só trabalham às vezes 2 dias, e passam toda semana a Câmara dos Vereadores parado e ganham tão bem, né? Poderia rever isso também. O negócio é entrar na justiça, né? Tentar também ver essa situação. A justiça só entra quando é provocada. E nesse caso aí, eu já vi vários inscritos revoltados com toda essa situação. Os profissionais que trabalham tanto, né? Doam o seu tempo, né? Ajudam tantas famílias, tantas vidas. Que coisa, né? Fiquei muito triste com isso, mas bora torcer, vamos acompanhar isso de perto, que dê tudo certo e os profissionais possam ter direito a receber esse valor. Repito, R$ 4.750, esse piso dos enfermeiros foi, por enquanto, suspenso
E lembra, os técnicos receberiam 70% desse valor, os auxiliares receberiam 50% junto com as parteiras. Tudo isso foi suspenso a pedido dos empresários. Também por trás a gente sabe que tinha prefeitos aí que não queriam pagar isso, governadores também. Tem muita coisa que a gente precisa estar acompanhando isso e está entregue na justiça e que aconteça aí, que a gente possa ter uma boa, no final de toda essa história, uma solução que é liberar esse pagamento. Esses profissionais, essas categorias merecem esses valores, merecem um salário digno, independente de qualquer coisa, consequentemente tem o nosso respeito, tá? Compartilha esse vídeo, dá a tua opinião sobre isso. Tô lá no Instagram, pessoal, lá no blog Alex Silva, segue a gente lá. Até a próxima, tchau, tchau.